Canal Fúria sobre 4 rodas. Tudo sobre os fora de série nacional em Lotus 422T, desvendando o mistério desde 1996, quando foi visto pela primeira vez circulando pela rua e estrada do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O sedã esportivo IME desperta a curiosidade dos aficionados por carros. Seria aquele automóvel de linhas desarmônicas supostamente produzido em Pindamonhangaba a 150 quilômetros na capital paulista, um legítimo Lotus brasileiro. O Bert Cars website está no encalço do IME há 5 anos. O editor Fabrício Samar, que reside mesma cidade, viu o carro em testes pela primeira vez em abril de 1996. Um protótipo azul escuro de linhas idênticas às definitivas. Meses depois, em trabalho para uma revista, obteve imagens de outra unidade cinza e com placas azuis, restritas a fabricantes em testes na região, publicado em dezembro do mesmo ano. Da primeira aparição no Brasil Motor Show de 1997, na traseira havia o emblema da britânica Lotus, então sob controle da marca Proton da Malásia. A acionista majoritária da Proton é hoje a Petronas, companhia petrolífera estatal daquele país, cujos escritórios se localizam no edifício mais alto do campo, o famoso Petronas Towers, na capital Kuala Lumpur, com 452 metros de altura. O logotipo confirmava os comentários de que o IME 422T sogra para o motor de 4 cilindros, 2,2 litros e turbocompressor. Utilizaria o motor adotado à época no Lotus Esprit. A carroceria era de plástico injetado denominado Vestrin e com porte próximo ao de um Ômega. Havia detalhes modernos, como os 4 faróis superelipsoidais, mas seu estilo estava longe de agradar a maioria. A fábrica Megastar ficava no distrito industrial da cidade, próxima à Via Dutra, e já despertava uma suspeita. Ao contrário do que se comentava em Pindamonhangaba, na instalação pareciam exíguas para a produção de um automóvel. No final de 1996, a imprensa local anunciava uma greve na empresa, contratando-os para fabricar veículos. Os funcionários protestavam por trabalhar apenas na produção de autopeças. Surgiu também a Scooters Mirage 50, uma moto muito rara. O material distribuído aos visitantes citava outra versão de 2,0 e 16 válvula com motor aspirado 420 e turbo 420T. Questionado, o funcionário do stand garantia serem melhores, fabricado em Pindamonhangaba, mas era curiosa a semelhança de especificações com o AP2000 da Volkswagen. Apesar de nunca ter disponibilizado exemplares para testes, a marca teve seu espaço na mídia. Jornais, revistas e TV exibirão com certo orgulho o sedã brasileiro, capaz de rivalizar com os importados. Ainda hoje é comum encontrar suas fotos e especificação em site estrangeiros especializados em supercarro. Em 1998, o sedã voltava ao Parque Anhembi em São Paulo para o Salão do Automóvel para venda. Pelo que apurou o proprietário Ronaldo Franchini, governo, funcionários e clientes não sabem quem são os verdadeiros donos da Megastar. O processo de instalação da fábrica informa apenas que o grupo proprietário é o New Concept Act em Gesellschaft de Vaduz Liechtenstein. Na Europa, seu presidente Francesco Urli mora em Lugano, na Suíça. No Brasil, o braço industrial chama-se Megastar Veículos e foi criado a empresa New Concept Comércio, Empreendimento e Participações Ltd, a pessoa de mais alto escalão que Franchini localizou no Brasil desapareceu quando as coisas começaram a dar errado, sendo identificada pela última vez tentando vender um IME vermelho e um motor Lotus num site de leilões. Meses antes da fábrica da falência decretado ano passado, a fábrica funcionava com apenas 2 ou 3 funcionários administrativos e anunciava no site www.ime.com.br que estava desenvolvendo um mini carro urbano com a mesma tecnologia Vestrin de plástico injetado, mas nada mais. Atento percebiam que a ilustração do projeto nada mais era que o desenho de um dos protótipos do novo mini inglês
inglês, ou seja, as tentativas de enganação da empresa só de marca. A marca chegou a abrir uma concessionária na capital. Logo descredenciada, a Megastar contatou então lojas no país para representá-la, mas não teve sucesso. No final de 1999 o Lotus brasileiro tinha a comercialização suspensa e, um ano depois, a falência da empresa era decretada. O mistério continuou: como poderia uma empresa supostamente ligada à marca, fundado por Colin Chapman, fazer um investimento de 200 milhões de dólares produzir 12 ou 15 carros e fechar as portas? Um de seus compradores, o engenheiro Ronaldo Franchini de Belo Horizonte, MG, decidiu apurar o que acontecia com a empresa. Foi pessoalmente falar com o secretário municipal de planejamento, pois a prefeitura da cidade cedeu o terreno para a construção da fábrica. Por suas informações, a prefeitura está entrando na justiça para recuperar o terreno. O benfeitorias, incluindo o galpão, afirma Franchini. O que mais me espantou nisso tudo é que ninguém sabe quem são os verdadeiros responsáveis pela fábrica. A IME informava que o carro era fruto de projeto iniciado há 10 anos na Suíça em total sigilo. A intenção era fazer o sedã esportivo dentro da filosofia da Lotus, de baixo peso aliado a um potente motor, mas sabe-se que a empresa, do grupo New Concept, não tinha nenhum veículo com marca britânica. Apenas forneceu alguns poucos motores. A semelhança que não é coincidência. A IME copia desde conceito o Volvo SS em 1992. Boa parte de seu desenho. Só em 1998 sairia o S80 sueca, que acabou parecendo uma imitação do carro brasileiro. Esses motores para ela eram praticamente sucata, pois não eram mais utilizados no Esprit após o desenvolvimento do V8 biturbo de 3,5 litros e 350 CV. De cada 10 motores importados pela Megastar, aproveitavam-se somente 2, os demais tinham problema variados e alguns estavam até com os parafusos emperrados. Conta Franchini que obteve muitas das informações com um ex-técnico da empresa. Alguns carros foram montados com motores problemáticos. Completa. O engenheiro apurou que as máquinas de moldagem e injeção de plástico ficavam mesmo em Pindamonhangaba e que estes serviços foram feitos na fábrica, assim como a pintura. Os poucos carros produzidos, porém, portavam defeito dos mais diversos. Cada um tem características e peças próprias e por isso problemas crônicos diferentes em todos, porém o acabamento é mal feito, sendo comuns as rebarbas e junção desiguais. O problema maior, conta Franchini, é que as peças plásticas não tinham tolerância dimensional. Cada peça moldada era diferente de outra do mesmo tipo. Não adiantaria, por exemplo, comprar um conjunto de lanterna traseira para manter em estoque, porque para montar uma no lugar de outra em caso de acidente, seria necessário uma lanternagem de ajuste com tentativas e desbastamentos antes da pintura. O mesmo acontecia com capô, tampa do porta-malas e porta dos proprietários de que tivemos notícia. Franchini teve sobretudo problemas eletrônicos com o carro, mas ele conta que a suspensão dianteira do carro de uma usuária paulistana quebrou em uma avenida sem maiores consequências. Meses mais tarde, um acidente pôs fim à sua experiência com o IME, dado como peça total pela seguradora antes de estrago da suspensão, porém ela só tinha a reclamar de baixa altura em relação ao solo e do desgaste prematuro da embreagem. E desconhecido a situação da fábrica, Franchini ainda tenta reunir proprietário para tentar providência em comum. Outro IME ficou por meses à venda em uma revendedora paulista. Alguma unidade foram leiloado e compradas por empresa.
Os scooters foram aprovados em testes de revista e venderam bem de início, mas ficaram inviável. A Megastar tinha a pretensão de fábrica o sedã mais rápido do mundo graças 264 CV de potência a 6.500 RPM atribuídos ao motor Lotus 2,2 turbo e a leve carroceria. Dados de fábrica anunciava que 422 T acelerava de 0 a 100 km/h em 5 segundos e chegava a 273 km/h. Mera ilusão. O IME chegando a pesar cerca de 1.600 kg. Houve tentativa de adotar resfriador de ar, intercooler, como no Lotus Sprint S4S para elevar a potência para 300 CV, mas não foi possível usar o original refrigerado a água, inviabilizando a modificação com 0,85 kg/cm2 de pressão máxima no turbocompressor. O motor do IME só proporciona bom desempenho em altas rotação. Nas baixas o carro mostra-se difícil de dirigir com acentuado turbo lag, retardo de atuação do turbo. Seu desempenho é o câmbio Borgwarner de relação longo demais, o mesmo do Mustang V8 de farto torque em baixo regimes. Aliás, vários de seus componentes foram emprestado carros nacionais e estrangeiros, até de Opala de 6 cilindros. Segundo Franchini, o índice de nacionalização do IME alcançava 87%. Pelo que apurou o engenheiro, apenas motor e transmissão seriam importados. Chassi, suspensão e escapamento também foram desenvolvidos aqui. Técnico da Lotus estiveram no Brasil para adequar o nível de emissão. Única participação da marca inglesa em todo o processo. Além da venda dos motores, a IME desenvolveu também a firma Franchini um motor nacional de 2,0 litros que chegou a ter 5 unidades, fabricado em São Paulo. Diâmetro e curso dos pistões eram os mesmos do VWAP 2000, 82,5, multiplicação 92,8 mm. Como turbo, a versão 16V aspirado parece não ter saído do papel, e cerca de 200 CV permitia a aceleração inicial na mais rápida que a do 422T, pois havia maior torque em baixa rotação. Não houve seguimento à produção por falta de interesse dos investidores e o consequente fechamento da Megastar. O IME lembra muito o Volvo S80 que foi lançado só em 1998. Outro ponto que aguçar curiosidade de muito a explicação a Volvo apresentou no Salão de Paris de 1992 OSC Environmental Concept Car, carro conceito ecológico com linhas muito semelhança às do S80. Portanto, ambos os carros foram baseados no desenho do mesmo conceito. No interior do IME, inúmeros e confusos botões lembram o painel de um avião. A mutação de como toca-se de um modelo fica devendo, porém, equipamentos de segurança, bolsas infláveis, freios antitravamento ABS, o que inviabilizaria sua exportação para o primeiro mundo. E há outra promessa sem fundamento, pois a Megastar dizia que ele seria vendido na Europa, tendo apresentado em Monte Carlo e Milão para engenheiro Franchini. Todos o projeto sem créditos falsos. Empreendedores informaram na prefeitura que investirão $200 milhões no projeto. Pelo que vi em Pindamonhangaba e por minha experiência de engenheiro, não há mais do que 10 a 15 milhões investido na fábrica. É lamentável que a prefeitura da cidade tenha autorizado a funcionar e lhe concedido inúmeros benefícios às custas dos habitantes Pindamonhangaba e dos infelizes compradores de seu malfadados produto. Concluir, o Franchini tentou reunir os proprietários, criado um site www.lotusm.hpg.gr. A ideia de Franchini era vender seu exemplar para algum colecionador, visto que comprou um carro de $40 mil meses após Franchini vender ao colecionador Badolato.